Fala desenhistas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da PlayOneCine, onde você vai aprender a modelar seu primeiro personagem do zero ao 3D. E o personagem de hoje, a qual eu vou começar a modelar, seria o Loki, depois da explosão que foi a série. Já tem alguns vídeos rodando aqui do canal e também nas páginas de Face e Insta aí sobre a modelagem do Loki. Eu já comecei a modelar a tiara dele, a qual vocês estão vendo na tela. E também já fiz aí um model sheet a qual vou apresentar aí, que seria mais focado na parte do rosto. E antes de começar, pessoal, não se esqueça aí de deixar seu like para que esse vídeo chegue aí a mais aspirantes modeladores 3D aí, porque isso faz com que o YouTube entenda que esse vídeo está sendo muito bom aí para vocês que pretendem chegar aí no nível de modelagem 3D completa. E aproveita também, se inscreve no canal e já deixa seu sininho para não perder nenhum vídeo. Então bora para a modelagem. Eu estou aqui com o meu projeto aberto já do Loki, né? Eu tinha modelado essa tiara aqui na outra aula. Eu vou deixar o link da descrição aqui do vídeo, né, qual eu modelei. E agora eu vou começar a modelar o rosto aqui. O que é legal já jogar, né? Eu vou dar 5 em 1 no teclado, né? Na parte numérica aqui do teclado eu consigo ter essa visão frontal, né? Lembrando, caso você não tenha esse teclado numérico no seu PC e você só tenha no seu notebook, né, aquelas teclas numéricas abaixo das teclas de F, eu deixo também uma aula explicando a configuração para você aí deixar o seu teclado bem alinhado com o Blender, né, para ativar esses atalhos. Então rapidamente eu venho aqui em adicionar, eu vou vir aqui em Image, eu vou colocar aqui Background e colocar minha imagem do Loki. Por que eu faço isso, né? Se eu posso simplesmente vir e jogar essa imagem, um JPEG, e arrastar no Blender, eu posso. Porém, olha só que legal, eu fazendo isso faz com que o Blender, quando eu rotaciono aqui com o scroll do mouse, essa imagem de background suma, né? E ela nem conta, na verdade eu acho que ela até conta aqui, ó, mas quando a gente for renderizar ela não vai aparecer. E aqui também, para a gente visualizar aqui no nosso layout, já fica melhor também. Eu vou só adaptar o rosto dele aqui, ó, deixar mais ou menos aonde ele fica, aonde ele fica aqui com a tiara, né? Mais ou menos aqui uma posição bacana. E não tem segredo, vou dar na verdade, vou até vir aqui, vou colocar 5 e 3 e vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Eu vou dar um RZ90. Ah, bacana. Porque isso vai fazer com que a gente tenha duas visões, né? Dois ângulos aqui, ó. A primeira com o Loki frontal e a segunda com o Loki lateral, né? Então a gente vai trabalhar nesses dois ângulos, né? Eu vou vir aqui. Vou dar um Shift A, malha, vou adicionar aqui um plano. Vou jogar esse plano mais ou menos aqui no meio do rosto do Loki. Vou colocar aqui mais ou menos no meio do rosto, né? E vocês percebem que eu só desenhei. Aqui, deixa eu tirar essa tiara. Eu só desenhei a metade do rosto do Loki. Isso por quê? Porque a gente só precisa modelar metade do rosto dele, porque no outro lado do rosto vai ser espelhado, então a gente só vai modelar de uma só vez. Então o outro lado do rosto vai ser espelhado, porque os dois rostos são os dois lados do rosto são iguais, então é mais fácil fazer dessa forma. Então vou dar um RX90 aqui nesse plano, vou dar um S. E como é que a gente faz para espelhar? Eu sempre faço dessa técnica, né? Eu vou endireitar aqui, ó, colocar modo Tab. Deixa eu voltar aqui para quem não entendeu. Com o S, né, eu dou uma escala aqui, a tecla S de escala. Eu vou dar Tab no teclado para ele entrar em modo de edição. E eu vou vir aqui selecionar essas duas vértices e empurrar mais ou menos aqui pro meio, ó, ultrapassando ele.
E aqui em Add Modifier eu vou adicionar um modificador aqui, a qual seria o espelhar, que seria o mirror, caso você estiver utilizando a versão em inglês do Blender. E eu vou aproximar aqui, ó, só que vocês percebem que ele atravessa o meu espelho. Para não atravessar, eu vou clicar aqui em vinculação, que em inglês ele vai estar clip aí para você. Daí é só eu arrastar, ó, que ele não atravessa, ele fica colado. Ele vai ficar mais ou menos nessa forma. Se eu der um 5 e 3 com o teclado, eu vou aproximar esse carinha aqui, ó. Deixa eu vir aqui, armado. Eu vou jogar mais ou menos aqui no nariz do Loki, né? Bem nessa pontinha. Deixa eu dar um 5 e 1. E aqui a gente começa a fazer a adaptação. Percebe que aqui, ó, mais ou menos onde começa o nariz dele, eu acho que tá alinhado, na real. Porque a gente acabou exagerando não, né? Mas fazendo uma pegada mais cartunesca, né? Por esse Loki, eu quero deixar ele mais um efeito Disney, né? Meio Pixar. Então, acho que vocês percebem que tá bem o nariz, ó, tá bem mais longo do que o do ator Tom Hiddleston, né? O olho dele tá maior, então essa pegada aí vai deixar um pouco mais cartunesca, que vai ficar um efeito bem bacana. Então, para a gente começar, eu vou começar aqui em cima, eu vou jogar aqui nessa parte aqui o do olho, vou dar um save aí para salvar o nosso projeto. Eu vou dar um Ctrl R aqui para ele dividir essa área aqui. E eu vou selecionando aqui. Eu meio que vou ajustando. Caso não aparecer essas setinhas de Move, é só vocês clicarem aqui, ó, nesse ícone e ativar aqui o Mover. Vocês podem ativar também rotacionar, escalar, mas para escala e rotação eu utilizo o R para rotação e escala eu utilizo o S. O G ele também serve para mover, mas eu curto utilizar essas setinhas aqui do Move, né? E bem, agora sobre aqui, vamos dar um exemplo como é que eu vou começar a modelar o olho. Eu vou puxar essas partes aqui da modelagem, eu vou dar um Edge expandir, né? Eu vou grudar bem em cima, primeiramente aqui bem onde está o desenho do olho do meu personagem, né? Eu vou clicar aqui em cima, ó, selecionar aqui, pressionar com o mouse, arrastar, e eu vou dar um E X. Eu posso subir aqui, eu posso fazer uma adaptação aí, fazendo essa parte aí certinha. O que é legal da gente fazer também, vocês percebem que aqui ele tem a pálpebra do olho dele. Com certeza a gente vai ter que fazer mais uma repartição aqui em cima, ó. Então a gente tem esse olho treinado de que não é só a gente ir expandindo, né, e adaptando o nosso 3D, mas é legal a gente ter uma visão do que a gente vai fazer, né, do que vai ser legal a gente adaptar, né? Tem essa visão de longo prazo, né, de como vai ficar o seu personagem, ó. Por exemplo, aqui eu só fui expandindo, né, mas eu fui aí colocando, né, meio que fazendo o contorno do olho bem no formato, ó. Então o olho vai caindo aqui na ponta, eu também vou fazendo essa jogada, né, fazendo esse formato aí do olho. Aqui embaixo eu vou fazer o mesmo esquema, vou dar um EZ aqui para baixo. Vou selecionar essas duas pontas e vou dar um EX, colocar aqui, EX aqui, e aqui eu vou dar deixa eu pensar na real para não fazer besteira. Deixa eu dar um Ctrl R. Ctrl R é para você dividir a sua malha. Aqui eu vou selecionar essas duas partes e vou dar um F. Daí ele já fecha, ó. Se eu der um Z e colocar sólidos, ele fica tipo uma máscara, né? Mas o que é legal a gente fazer agora? A gente vem aqui com 5 e 3 e adaptar essa parte aqui do olho.
vocês podem fazer o seguinte também, clicando aqui bem no cantinho e arrastando, ó, vocês duplicam a imagem de vocês. Então vocês podem ficar com a versão frontal e a versão lateral aqui. Então você clica no teclado aqui nessa primeira imagem 5 e 1 e aqui na segunda 5 e 3 no seu teclado. Eu vou dar um tab aqui. E o que eu gosto de fazer? Por exemplo, vou selecionar tudo aqui nessa parte e vou jogar ele bem onde está, bem próximo do rosto do Loki, aqui nessa lateral. Então, para vocês entenderem o passo a passo, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de fazer primeiramente uma versão frontal, porque isso é muito mais fácil para mim e flui mais, né? Do que você ficar tipo modelando paralelamente versão frontal e lateral e meio que lapidando. Eu creio que é mais fácil, né, pelo menos para mim, você fazer tudo de uma vez, um ângulo, né, tipo frontal, e agora eu vou trabalhar a lateral dele, que aí sim ele vai começar a ficar 3D. Então, por exemplo, vou pegar o olho dele aqui, ó, essas duas áreas aqui, e vou aproximar bem onde é a pontinha do olho aqui, ó, bem aqui. Então, aqui onde é essa ponta, eu vou jogar ela bem aqui. Nessa ponta aqui, eu vou jogar essa ponta bem aqui no olho. Essa ponta aqui e essa eu vou jogar bem aqui na frente. E essas aqui de trás eu vou jogar aqui. Essa parte da sobrancelha aqui de cima eu vou jogar onde fica a sobrancelha aqui em cima. Só que o desenho tá diferente. Então é bom a gente sempre dar uma olhada também para a gente não se confundir. Então aqui eu vou ter que dar meio que modelando, adaptando esse model sheet meio que no olho aí, meio que tendo um feeling, né, do que vai ficando certo ou errado. Porque as duas imagens que eu adaptei, ó, tanto é um pôster da série e outra uma imagem do ator. Então eu não tenho nada certo do model sheet do Loki, esse oficial, né? Eu meio que criei baseado aí, mas dá pra se virar. Eu vou continuando aqui, ó. Clico nessa área e vou arrastando pra trás e vou colocando aqui, ó, adaptando essas duas áreas, né, para ele ficar certinho. Eu vou selecionar essa parte de cima. Percebe que ele vai fazendo aí já uma adaptação bem bacana. Olha só, essa parte aqui até fiquei meio perdido. Essas duas aqui eu vou jogar um pouquinho para frente só. Então se eu virar, ó, o olho dele tá quase ficando no formato. Claro que no comecinho você não vai ver muita coisa, né? Mas já começamos a identificar aí como é que ficaria o nosso modelo aí na parte do olho. E aqui para finalizar, ó, tem essas duas partes. Eu vou jogando ela aqui para trás. Até para subir um pouquinho aqui. Olha só, eu vou voltar aqui pro modo sólidos. E olha só, ele tá uma máscara 3D pelo menos, né? Então, antes ele tava chapadão, meio 2D, quando eu tinha modelado só nesse ângulo aqui. Agora, como eu adaptei pro 3D, adaptei no ângulo de lateral, ele ficou uma visão mais 3D, tridimensional. E eu vou repetindo esse processo até aí chegar no nosso visual completo, né? Então esse passo a passo, você entender, né, que modelagem 3D com model sheet, ele vai facilitar o seu processo, né? Não só de modelagem, mas de aprender a observar e a ter como referências, né? Então eu repito esse processo, né, até chegar
nas últimas partes aqui, né? Então eu posso, por exemplo, clicar aqui, ó, e dar um expandir até mais ou menos aqui na mandíbula, na maxilar dele, ó, jogar um pouquinho pro lado, fazer uma adaptação. Claro que isso daí é treino, pessoal, não existe milagre, né? A gente tem que treinar. Ó, o olho dele tava um pouquinho torto aqui, então a gente vai tendo essa visão mais treinável, né? Pra você ir adaptando o seu 3D. Na aula de hoje eu queria trazer mais isso, né? A respeito de Model Sheet, como é que você começa a adaptar o seu 3D, né? No começo eu era péssimo, né? Eu não tinha tanta facilidade. Agora, como eu tenho hoje, né? Por mais que o que a gente tá vendo aí é bem o básico, né? Do 3D, ele não tá aquele 3D finalizado, né? E ele tá bem o esboço, né? Do que a gente vai encontrar daqui a pouco. Mas vocês percebem que aqui ele já tá uma versão bacana, né? Pra gente tratar aí. Então eu vou adaptando. E muito legal a gente respeitar a anatomia também, né? Então ter esse olho, ó, de anatomia, olha só que bacana, o rosto dele já vai ganhando forma. É legal também a gente ligando os pontos da nossa modelagem. Então, por exemplo, eu comecei aqui também uma outra dica, ó, que eu fui começando a modelando o nariz junto com a bochecha. E aqui eu já comecei a modelar o outro lado aqui da bochecha, aqui puxando para a mandíbula, que vai ser para baixo. Então aqui, ó, vocês percebem que eu tenho dois pontos, ó, né, para ligar junto com esses dois, só que aqui só tem um, então vou dar um Ctrl R e fazer uma adaptação, ó. Vou dar um F aqui, e isso vai deixando a minha modelagem mais rica, né, um pouquinho mais organizada, né. Isso que é bacana também, ó, a mandíbula dele, ó, o formato que fica. Isso foi um dos motivos que eu quis fazer um look mais cartunesco, né, mais pegada Disney, como eu tinha falado, né, animação 3D, porque os personagens 3D que a gente vê na tela do cinema, né, são personagens aí que eles respeitam muito a anatomia, por mais que eles exageram, eles ficam elegantes, né, no seu visual, porque justamente eles sabem respeitar a anatomia do personagem. Por exemplo, o Senhor Incrível, né, ele tem aquele narizão que é já puxado junto com o olho em cima, então tem alguns detalhes que ele tem um queixão, né, então é muito exagerado os desenhos 3D, mas eles ficam elegantes visualmente porque eles sabem exatamente sobre a anatomia, né. E é legal da gente ficar avaliando, né, vendo aí o que a gente pode tirar de aproveito, né, pelos estudos que eles fazem aí na parte de anatomia, que é uma super aula, né, que os caras das Disney, DreamWorks, Pixar fazem, né. Bem, pessoal, esse seria o comecinho do rosto, né, que eu acabei modelando. E só mais uma dica final aqui seria a respeito dessa pontinha, né, que a gente tá vendo aqui. Eu não modelei o nariz ainda, mas ele não vai ficar com essa ponta, né, parece até um capacete aqui, ele tá muito retão. Então a última dica que eu vou dar é só pra gente deixar um pouquinho mais suave, né, esse 3D tá muito quadriculado. Eu vou dar um Object, ativar aqui o suavizado e vou ativar aqui o Subdivision no meu modificador, adicionar o modificador, vou colocar aqui subdivisão de Surface, superfície. Então ele já dá uma melhorada no visual, só que ele tá retão, ó, ele tá com a testa muito para frente aqui nessa área. Então o que eu faço aqui é simplesmente adaptar essa parte aqui do rosto dele. Eu vou jogar um pouquinho para frente também, até ele ir suavizando aqui, ó. Selecionar essas duas partes. Eu vou arrastar para frente também. Aí vou jogar essa aqui um pouquinho para trás. Então é um jogo de observação e paciência, né?
o 3D aí. A gente vai começando a modelar, né? A gente tem um pouco mais de dificuldade porque existe mais paciência do que o 2D, porque o 2D você tá ali com a tela e você tá vendo já o que tá de errado. O 3D não, você tem que ficar virando a tela para você descobrir aquilo que você precisa fazer, né? E a dica seria mais isso mesmo, a respeito de como começar a modelar o seu rosto, né? Eu vou avançando aí na parte da boca, usando esse mesmo passo a passo, depois fazendo aqui a parte da orelha. E a parte do olho eu vou deixar um pouquinho na próxima aula aí, pra gente finalizar com o globo, que daí eu explico certinho como é que a gente finaliza. Mas essa parte, esse método seria isso mesmo aí. A próxima aula a gente vai dar continuidade aí na modelagem do Loki. Eu queria deixar mais essas dicas mesmo para quem nunca chegou a modelar aí o seu 3D. Eu espero que isso tenha ajudado bastante aí, então. E caso você curtiu aí, pessoal, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo, que tá chegando aí bastante novidade. Lembrando que a gente tá no Instagram e no Face, então dá um salve lá pra nós. E tamo junto aí, galera. Por hoje é isso e até mais.